Olá, meus parabéns! Você está na nossa terceira aula. Isso quer dizer que você conseguiu chegar até o final da nossa jornada aqui, da nossa semana do professor do AE. Meus parabéns pela sua persistência, pelo seu entusiasmo, pela sua participação aqui nos grupos. Eu tenho certeza que sua participação foi incrível. Ter você aqui no grupo conosco foi incrível e eu gostaria de parabenizar você do fundo do meu coração, tá bom? Meu nome é Leandro Rodrigues, para quem não assistiu às aulas anteriores, você perdeu alguns conteúdos muito legais, mas eu vou fazer uma retrospectiva aqui rapidinho. Na nossa primeira aula eu falei sobre o único caminho. O único caminho. Na verdade eu não vou anotar o único caminho aqui no quadro não. Peraí, que você já entendeu, já viram que eu sou um pouco enrolado com o quadro aqui, né, gente? Mas nessa aula do único caminho da inclusão escolar, eu explico 3 coisas que eu acredito que são essenciais para a inclusão ter sucesso, para o aluno aprender todos os dias na escola. E essas 3 coisas são muito importantes e eu expliquei cada uma delas na primeira aula, falei um pouquinho na segunda também, que é o seguinte: a primeira coisa, identificar os objetivos educacionais. Identificar os objetivos educacionais adequados para o meu aluno, para aquele indivíduo, não é para a turma toda, é para aquele aluno que está com problema, o que ele precisa, o que ele precisa agora, o que é melhor para ele hoje, para ele se desenvolver como pessoa, o que é o melhor para ele hoje. Identificar esses objetivos educacionais é extremamente importante. E o segundo passo, estratégias avançadas de ensino, que é o assunto da nossa aula aqui de hoje, tá bom? E o terceiro passo, as ferramentas. Ferramentas inclusivas, criatividade, ideias, que é um tema muito incrível, muito bacana. Utilizando ferramentas simples, de tecnologia, digitais ou não, você consegue criar coisas incríveis para prender a atenção do aluno, tornar sua aula agradável, fazer o aluno aprender sem ele nem saber que está estudando. Isso é muito mágico, é muito incrível e funciona e dá certo e tem excelentes resultados. As pessoas que aplicam essas técnicas têm excelentes resultados e eu quero que você tenha excelentes resultados também. Eu quero que você consiga fazer o seu aluno aprender todos os dias na escola, o seu aluno com deficiência. E hoje o nosso foco aqui é num aluno do 6º ao 9º ano. No ensino médio também. Se tiver numa educação profissional, que também existe, tudo bem, também, mas mais focado no 6º ou 9º ano. Por quê? Porque é um tema que chega muito para mim. Muita gente chega para mim e fala assim: Leandro, identificar os objetivos educacionais é legal, aplicar um inventário portas de operacionalizado que a gente viu na aula 2, tá ok, mas só que isso aí não serve para o meu aluno. Meu aluno já tem 8, 9, 10, 11 anos, ele já está numa série mais avançada, ele não está com atraso no desenvolvimento. Eu não preciso mais trabalhar comunicação com ele, eu não preciso mais trabalhar desenvolvimento motor com ele, eu não preciso mais trabalhar o desenvolvimento da linguagem com ele. Por exemplo, ele já está se comunicando de uma maneira adequada, ele já está se movendo, fazendo as atividades de autocuidados diárias, de alimentação, banho, vestir uma roupa da maneira adequada. Isso não é mais o meu foco. O meu foco agora é como que eu ensino conteúdos complexos para esse aluno. Ele não presta atenção, ele não entende o texto, ele não entende o exercício, ele não consegue acompanhar a turma. Esse é o ponto que pega muito o professor do atendimento educacional especializado, e eu acredito que você também se sinta preocupado, se sinta angustiado em tentar resolver essa situação, quando o aluno ele não está acompanhando a turma e você sente que a turma está avançando e ele está no conteúdo do 1º bimestre ainda, e a turma já está lá no 4º bimestre, e agora? Não vai pegar esse conteúdo não, e a avaliação dele, como é que vai ser?
Ele vai reprovar. Não, ele não pode reprovar, ele vai ficar na aprovação automática, a gente vai avançar de série. Mas, Leandro, se avançar de série, ele vai ficar sem saber esse conteúdo, ele vai chegar no outro ano e sem saber esse conteúdo, ele não vai conseguir desenvolver o conteúdo do outro ano e você vai acumulando aquela bola de neve de conteúdo, para o seu aluno e cai tudo ali no seu colo e você... E agora? Como é que eu faço? Daqui a pouco o aluno termina a escola e não aprendeu nada. Isso é muito triste. Mas tem jeito, né? Será que é fácil? Será que é fácil fazer o aluno acompanhar a turma? Olha, entram várias questões aí. Várias questões importantes. Questão de adaptar a atividade, por exemplo, é uma questão. Só que antes de adaptar a atividade, você pode adaptar o quê? O currículo. Será que todo esse conteúdo do currículo é importante agora para esse aluno, nesse momento da vida dele? Será que a gente pode pegar uns pontos mais específicos do currículo escolar para ensinar para ele agora, nesse bimestre, nesse semestre, nesse ano? Só que isso é uma outra questão. Eu quero falar com você aqui hoje de estratégia. Eu quero falar com você hoje de que você pode botar em prática amanhã, ou até hoje mesmo, dependendo da hora que você estiver assistindo essa aula. Você vai terminar essa aula aqui com algumas estratégias que você pode colocar em prática agora, que já vão te dar um resultado nesse vídeo de meia hora, tá bom? Eu pensei muito, eu fiquei muito tempo pensando, nossa, o que eu vou conseguir falar para o pessoal em meia hora? Eu quero que eles tenham resultados todos os dias, eu quero que o aluno deles aprenda todo dia. A gente já falou do 1º ao 5º ano. E eu acredito fortemente que para o seu aluno, do 1º ao 5º ano, que ele não está bem desenvolvido naquela área de autocuidados, cognição, linguagem, desenvolvimento motor e sociabilidade, se você aplicar o orientado Portas nele e descobrir quais são os próximos, você vai ver quais são os próximos passos para trabalhar. Passos pequenos que você vai conseguir ter desenvolvimento, você vai conseguir ter sucesso, vai conseguir medir o sucesso todo dia. E isso eu acredito que eu tenha conseguido passar na aula anterior, mesmo que de forma rápida. Eu quero que você tenha sucesso com o seu aluno. Mas agora eu quero que você entenda algumas estratégias que professores de muito sucesso utilizavam e utilizavam no passado, em outros países e outras culturas e que deram certo lá e que dão certo aqui também, tá bom? Vamos lá. Como eu disse, gente, o nosso curso de adaptar atividades, a primeira turma que a gente montou, foi muito bacana, deu muito certo. E esse curso ele foi pensado e desenvolvido, dividido exatamente em 3 módulos. O primeiro módulo para identificar objetivos educacionais, o segundo módulo das estratégias de ensino. E nesse módulo de estratégias de ensino, nós dividimos nesses temas. Tá? Estratégias. O que eu enxerguei aqui? Empatia. Segundo, aprendizagem. Significativo. Aqui está escrito significativo, tá? Aprendizagem significativa, reforço de aprendizagem. Esse é o módulo de estratégias do curso. Nós temos um módulo lá também das ferramentas e de oficina de atividades, um brainstorm, uma chuva de ideias, aplicando essas estratégias na aula de química, aplicando essas estratégias numa aula de física, aplicando essas estratégias numa aula de português, enfim, numa aula de geometria, enfim. Para quê? Para mostrar que dá para aplicar esses conceitos em diversos temas, em diversas estratégias com alunos de qualquer ano escolar, de qualquer nível escolar. E para você ter resultado bacana, tá? Empatia é uma estratégia, Leandro? Como assim empatia? Empatia é um dom natural que a pessoa tem? É um sentimento?
vamos lá, gente, o que é empatia para você? Empatia pode ser aprendida? Ela pode ser estudada? Ela pode ser criada e utilizada de forma consciente e estratégica? Será? Empatia é o quê? Se colocar é uma palavra forte, né? É se imaginar na situação do outro. Tentar ver o mundo com os olhos do outro. Tentar entender o mundo da forma que o outro entende. E é um exercício de imaginação. Tentar se imaginar no lugar daquela pessoa. Por que ele está chateado hoje? Por que ele chegou assim? Vamos tentar entender. Vamos tentar imaginar, vamos tentar ver, nossa, se eu estivesse entrando na sala de aula agora, se eu fosse esse aluno, o que eu ia estar sentindo? É um exercício. E assim como todo exercício, quanto mais vezes você repete esse exercício, mais fácil fica de você repetir ele novamente. Então, exercitar a empatia é uma coisa que você pode e você deve fazer todos os dias. Para quê? Para ter excelentes resultados com o seu aluno. Por quê? Por quê, Leandro? Olha só, eu vou adiantar uma estratégia aqui para você. Para um aluno aprender com um professor, primeiro ele precisa 4 coisas. Ele precisa conhecer o professor, gostar do professor, só depois que ele gostar do professor que ele vai confiar no professor, e só depois que ele confiar no professor é que ele vai aprender com ele. Você me conheceu, eu sou o Leandro Rodrigues, não é? Se você não gostou de mim, que é o passo 2, se não foi com a minha cara, falou, esse rapaz aí não sabe do que está falando, tadinho, não gostou de mim. Aí você faz o quê? Não confia em mim. Tudo que eu falo, a pessoa pensa, não, isso não é verdade, isso aí não é para mim, isso aí não funciona, isso pode funcionar de outro jeito, mas para mim não funciona, isso não vai dar certo, e o que ele está falando aí pode até funcionar para alguém, mas na minha realidade, eu não confio no que ele está falando, eu acho que isso aí é tudo bobagem. Você não vai aprender comigo. Mas se você me conhece em primeiro momento, você gosta de mim, confia em mim, a chance de você aprender comigo aumenta. Isso não é uma matemática perfeita, mas a probabilidade de você aprender alguma coisa comigo aumenta. De você confiar no que eu estou falando e aprender alguma coisa com o que eu falo aumenta muito. Por quê? Porque eu tentei trabalhar empatia com vocês aqui nesse grupo. De uma forma ou de outra, eu tentei ser a pessoa muito agradável. Enfim, eu não estou fingindo, tá, gente? Eu não estou fingindo, realmente eu quero que o seu aluno aprenda todos os dias. Não é fingimento, eu estou utilizando estratégias de forma consciente, porque muitas das vezes nós fazemos isso inconscientemente. Nós temos aquele aluno que super se identifica e está dando tudo certo e está indo tudo bem, uma maravilha, a turma está ótima, está tudo bem, aquele professor tem aquela facilidade, todo mundo corre para a aula dele, todo mundo gosta muito dele, ou quando bate sinal, os alunos não querem ir embora, os alunos querem abraçar o professor, querem chegar perto, quer ficar junto, quer ficar mais tempo com o professor, é um dom natural. Uma coisa que o professor nasceu daquele jeito, nasceu um imã de criança aquela pessoa. É só para ele aparecer que enche de criança em volta e quer ficar perto. Né? Conhece alguém assim? Então, tem gente que é assim, tem gente que não. Tem gente que chega na sala, já vira um aluno lá no fundo dando careta e fazendo piadinha e a coisa não funciona e a professora já não gostou da piadinha, amarra a cara, aí chama a atenção do aluno, aí aquele aluno que fez piadinha, que chamou a atenção dele, ele já fica mais revoltado ainda e a coisa desanda e não dá certo. Por quê? O uso consciente da empatia é possível. Você pode fazer o seu aluno gostar de você. De uma forma consciente, eu sei que você gosta do seu aluno, só que muitas das vezes a coisa não flui. E a dica que eu posso te dar aqui, eu sei que a gente tem pouco tempo, mas a dica que eu posso te dar aqui é, dentro da empatia, existem muitas estratégias que a gente trata lá no curso, mas uma que eu acho extremamente importante é crítica, A crítica é um problema. Por quê? Olha só, vou tentar explicar em rápidas palavras. Quando você tira uma selfie, uma foto em grupo,
Pensa comigo, você tirou uma foto em grupo, junto com uma galerinha, tá. Aí você vira para ver a foto no seu celular. Qual é a primeira pessoa que você olha na foto? Exercício rápido. Pensa aí, primeira pessoa que você olha numa foto em grupo. Não é você? Você não olha para você mesmo e para ver como é que você está? Como é que você saiu na foto? Por quê? Porque você é uma pessoa muito importante para você mesmo. Né? Nós pensamos em nós mesmos. E não é porque a gente é egoísta, é instinto. A gente nasceu assim. É instinto. Nós sempre pensamos em nós mesmos primeiro. E o seu aluno também é assim. E ele é pequenininho, o instinto dele está mais aflorado ainda do que a gente que já consegue se controlar. Então, quando ele recebe uma crítica de uma pessoa de autoridade, que é o professor, o que você acha que acontece com ele? Aquele ego, o ego frágil da criança é ferido. Ele fica pensando, nossa, poxa vida, né? A professora, acho que ela não gosta de mim. A professora falou que eu fiz errado. Eu errei. A professora não gosta de mim. E ele fica triste, né? Ou ele não fica triste, ou ele fica rebelde, ou ele fica agressivo, ou você só vai reforçando cada vez mais uma agressividade, uma rebeldia que aquele aluno tem com uma crítica que pode ser trabalhada e transformada. Então, eu gostaria de explicar mais profundamente a questão da crítica aqui. Mas a mensagem principal é, se você substituir toda crítica que você faz com aquela criança por elogios, as probabilidades dela repetir os comportamentos que você elogia, que você enfatiza, aumentam. Aqui em reforço de aprendizagem, nós trabalhamos um pouquinho com os conceitos de análise do comportamento. E quem estudou análise do comportamento sabe que existe uma coisa chamada reforço positivo. E reforço positivo é mais do que o elogio. É muito mais do que um elogio. Mas, para simplificar, nosso tempo é curto, pensa no seguinte: toda vez que o seu aluno chega na escola, ele fez uma coisa boa, não fez? Ele chegou na escola. Porque ele poderia não ter vindo. Se ele não vir para a escola, não precisa nem de professor, né? Então, se o aluno chegar na escola, já é uma boa coisa. Então, chegar na escola já é um motivo de você elogiar. Ele sentou na cadeira dele, ótimo. Tem aluno que não senta na cadeira e fica correndo e atrapalhando e fazendo um monte de bobagem. Ele sentou, elogia. Não, Leandro, ele não senta na cadeira dele. Ele fica correndo e pulando, fazendo um monte de coisa, ele já chega igual um furacão. Então, mas aí você já pode usar a estratégia do reforço positivo, você pode pensar em várias formas de, ao invés de criticar o comportamento dele, chegou no primeiro horário, ele já chegou igual um furacão, aí você vai fazer o quê? Fulano de tal, fica quieto, se comporta, você está correndo, se você não sentar agora, você vai ficar de castigo. Aí você pode trocar esse comportamento aqui por, oi fulaninho, antes de você entrar na sala, ajuda a tia, carrega esses livros aqui para mim, antes de entrar na sala. Aí você entrou na sala, ele está carregando o livro ali com você. Aí você já elogia. Olha a oportunidade de elogiar. Poxa, muito obrigado, fulaninho. Você é um menino nota 10, ajudou a tia. A tia está tão cansada e hoje você já me ajudou. Que bacana, pode sentar. Pô, o moleque já vai se sentir útil, né? Aí você já começa a trabalhar a empatia. Claro que não é só isso, mas é o princípio, me conheça, goste de mim, confie em mim, aprenda comigo. Se você tem problema de vínculo afetivo com o seu aluno, empatia usada de forma consciente, reforço positivo, elogio utilizado de forma consciente. Não é para usar de qualquer maneira, de qualquer jeito, de forma consciente. Você pode fazer isso de manhã, de tarde e de noite, se a escola tiver 3 turnos. Pode fazer isso no primeiro dia, no segundo dia, no terceiro dia. No 4º dia, no 5º dia, no 6º dia de aula, você já pode ir reduzindo um pouco o elogio. Aí no 8º dia você vai reduzindo, no outro você vai reduzindo, você vai vendo se o comportamento dele vai mudando. O comportamento dele retrocedeu, ele está fazendo bobagem de novo, começa de novo. Doses homeopáticas e vai tratando aquele comportamento e vai moldando aquele comportamento. Tem muito de análise do comportamento envolvido aqui e é muito importante usar a análise do comportamento também com o seu aluno, mas você não precisa ser um especialista,
Não precisa fazer uma pós-graduação em análise do comportamento para usar uns conceitos simples que podem fazer a diferença na sua sala de aula. Empatia, Leandro, ok. Tá ok, Leandro. O que você tem para me falar dentro dessa estratégia de aprendizagem significativa? Bom, esse aqui é um mundo de coisas, tá, gente? Tem muito assunto bacana para falar aqui dentro, mas eu gostaria de pontuar aqui nessa aula o seguinte, que você pode colocar em prática também. É entender o seguinte, olha só. Aqui dentro existe a transferência positiva e a transferência negativa. A transferência positiva e a transferência negativa. Leandro, o que é transferência positiva e o que é transferência negativa? Vamos lá, vou dar um exemplo meu, pessoal meu. Leandro, eu fiz ciência da computação e dentro do curso de graduação em ciência da computação existe uma disciplina chamada cálculo integral, cálculo diferencial integral, 1 e 2. E essa disciplina, a professora ela não era uma super professora, ela era a gente tinha doutorado, não sei aonde, a graduação dela era altíssima, enfim. Mas a forma que ela explicava, pelo menos para mim, não estava funcionando. E eu acabei não aprendendo muito bem a matéria dela da primeira vez que eu fiz. E da segunda vez que eu fiz a matéria dela, eu também não aprendi muito bem, não. Da terceira vez que eu fiz a matéria dela, eu comecei a entender alguma coisa e eu acho que ela me deixou passar, sabe? Assim, eu não aguento mais essa pessoa, pai, some da minha frente, moleque. E ela me deixou passar. O que acontece hoje para mim? Hoje, o Leandro, eu sou adulto, tá, gente? Eu entendo de algumas coisinhas que eu não entendia. Hoje, toda vez que eu vejo alguma matéria, que eu vejo alguma necessidade de fazer alguma conta, alguma coisa relacionada à matemática, eu faço o quê? Eu penso no seguinte, nas vezes que eu tive sucesso em matemática no ensino médio, não. Eu penso em todas aquelas vezes que a professora de matemática me deu 10 na prova quando eu era pequeno? Não. Eu penso nas vezes que eu reprovei na disciplina de cálculo e que eu não sou muito bom para fazer conta e coisas complicadas e tal. Eu faço uma transferência negativa, percebe? E a transferência negativa que eu faço com a matemática me atrapalha de aprender coisas novas, coisas que podem ser até fáceis para mim, mas aí aquela transferência negativa, aquela lembrança dos problemas que eu tive naquela disciplina me atrapalham hoje. Então, se você quiser me ensinar alguma coisa relacionada à matemática, você vai ter que ser muito criativo, muito criativa para me apresentar um conteúdo que não me faça lembrar de cálculo. Se tiver um gráficozinho com uma parábola, um negócio assim para cima, para baixo, umas mais de 10 letrinhas aparecendo, pronto, travou minha cabeça. Percebe? Essa é a minha dificuldade de aprendizado, tá? Seu aluno ele tem outras dificuldades de aprendizado. Leandro, o que é transferência positiva? Transferência positiva é quando você utiliza um conhecimento pré-existente do seu aluno, que ele já domina, para que ele, a partir deste ponto, a partir desse conhecimento, ele crie novos conhecimentos, ele aprenda novas coisas. E entender isso é muito importante. Por exemplo, lá no inventário Portas, se você for o caso de aplicar no seu aluno o inventário Portas, por exemplo, usando um exemplo que a gente já viu aqui, tá? Vai ter lá uma atividade, por exemplo, colocar as meias. Colocar as meias é uma habilidade. Se o seu aluno ele consegue colocar as meias, você vai usar isso como transferência positiva para ajudar ele a fazer o quê? Amarrar o cadastro do sapato. Você vai chegar e falar, oi aluno, oi Joãozinho, oi Mariazinha, Tom, você já consegue colocar as meias? Você consegue colocar as meias? Vamos ver? Olha, muito bem, muito bom, você já consegue colocar as meias. Colocar as meias para alguns é difícil, mas você já está fazendo isso muito bem e você reforça. Mas agora, o próximo passo é o seguinte, quem consegue colocar as meias, com certeza vai conseguir amarrar o cadastro do sapato. E aí, você está fazendo uma transferência positiva e a criança já fica entusiasmada, já fica motivada. Mas se você pega
um assunto que aquela criança já repetiu na escola, um assunto que ela está tendo dificuldade, um assunto que ela não gosta, não tem interesse, e mostra aquele assunto para ela de novo, da mesma forma que ela viu ano passado, da mesma forma que ela viu com a outra professora, da mesma forma que ela já viu que não demonstrou interesse, ela só vai fazer transferência negativa, transferência negativa, transferência negativa. Então, a grande ideia aqui é fazer você entender o seguinte, que se você pegar um assunto que a criança não está entendendo, e você está persistindo, e a criança não está entendendo, você está persistindo, a criança não está entendendo, ela está fazendo transferência negativa toda hora. A cada aula nova que você fala daquele assunto que ela não entendeu, ela lembra da vez que ela não entendeu antes, ela lembra da vez que ela não entendeu antes disso, e antes disso, e fica acumulando aquela carga negativa ali, e o negócio não vai para frente. Então você tem que mostrar aquele assunto de uma forma totalmente nova, totalmente diferente de tudo que ela viu antes, para que ela faça se possível, utilizando uma transferência positiva de alguma coisa que ela já saiba. Claro, Leandro, isso só será possível se eu conhecer muito bem o meu aluno. Eu tenho que saber tudo que esse aluno já sabe, né? Para mim usar o que ele já sabe, para em cima disso construir coisas novas. E isso realmente é um desafio, né? Isso tudo faz parte de uma grande estratégia, tá, gente? A empatia, aprendizagem significativa, reforço de aprendizagem, tudo isso aqui tem muito tema aqui dentro. São vários tópicos, várias ferramentas aqui dentro. Aqui dentro de empatia, por exemplo, o ideal seria você criar um documento com todos os interesses, todos os conhecimentos, todos os sentimentos que o seu aluno tem, para poder usar esse documento para avançar com a aprendizagem significativa, para você entender o que é reforço positivo para o seu aluno, você entender o que o que é transferência positiva para o seu aluno, o que não é transferência positiva para o seu aluno, para você entender o que é elogio para o seu aluno e o que não é elogio para o seu aluno. Por exemplo, parece que elogio... Como assim, Leandro? Não é elogio para o meu aluno? Do que você está falando? Elogio é elogio. Não. O que é elogio para uma pessoa pode não ser para outra. Você chegar no meio da turma, no meio da aula e falar: Joãozinho, você está de parabéns, seu resultado foi ótimo. Para o Joãozinho pode ser uma maravilha. Ele está aí, a professora me elogiou na frente da turma, que legal. Aí você chega para a Mariazinha: Mariazinha, seu resultado foi ótimo, você está de parabéns, na frente da turma. O que a Mariazinha faz? Fica com vergonha, se encolhe toda e fica até tremendo, de nervoso. Ela não gosta de ser exposta. Elogio público para Mariazinha não funciona. Para Mariazinha funciona você chegar do ladinho dela: Oi, Mariazinha, olha, seu teste ficou ótimo, está de parabéns. A tia está muito feliz. Isso é elogio para Mariazinha. Para o Joãozinho não, o Joãozinho ele é mais solto, ele quer aparecer. A Mariazinha não, ela é quietinha. Então, o que é elogio para um não é elogio para o outro. Por isso que é interessante você seguir toda a estratégia. Mas eu acredito que com o que a gente já viu aqui, você consegue modificar alguns comportamentos dentro da sua aula e obter melhores resultados para fazer o seu aluno aprender todo dia, né? Gente, esse conteúdo aqui, ele faz parte de um treinamento maior. Como eu já vinha falando com vocês, que é o curso de adaptação de atividades para alunos com deficiência. Na verdade, esse curso, ele levou alguns anos para ser finalizado. Todos esses conteúdos aqui e muitos outros conteúdos de forma muito mais detalhada, de forma muito mais aprofundada, foram revisados e repassados e estudados para montar um curso, e a gente está abrindo uma turma nova para esse curso. Turma nova por quê? Porque a gente já abriu uma turma em 2019 e olha, o resultado foi muito bacana. Essa turma nova que a gente abriu em 2019, ela lotou rapidamente. No dia que a gente abriu a turma, ela lotou e as pessoas gostaram muito do curso, tá ok? Eu quero que você veja o que as pessoas falaram desse curso. Eu vou colocar um vídeo aqui no final das pessoas contando para você o que elas acharam no curso. Então, se você tem interesse em saber mais sobre esse assunto, você tem interesse em conhecer mais esse curso, conhecer tudo o que tem nesse curso, fica aqui no grupo, porque amanhã,
Amanhã a gente vai falar mais sobre isso, eu vou contar para você mais detalhes sobre esse curso, sobre essa oportunidade, sobre o que você precisa fazer para participar dessa turma, se essa turma, quanto tempo essa turma vai ficar aberta, enfim. Eu vou falar isso tudo para você amanhã, tá ok? Então, quem tem interesse, fica no grupo. Sobre o certificado de participação, é só permanecer no grupo também, que ao final da nossa semana a gente vai disponibilizar um link para você poder fazer um pequeno preenchimento de formulário. Eu preciso saber o seu nome, eu preciso saber o seu CPF para poder emitir o seu certificado de participação, tá bom? Então, esse é o meu convite. Eu espero que você tenha gostado. Parabéns pela sua participação, parabéns pela sua persistência de permanecer aqui no grupo até o final. Parabéns por você ser esse professor dedicado que busca conhecimento, e eu agradeço do fundo do coração esse movimento que a gente fez aqui. Isso é muito bacana, isso é muito legal, não é uma coisa que a gente vê todo dia, tá ok? Então um grande abraço e nos vemos amanhã. Tchau, tchau. Eu sou a professora Emiliane, moro em Rondônia, no interior de Rondônia, trabalho com alunos especiais em sala de recursos. Meu nome é Ana Cristina, sou professora do atendimento educacional especializado em 2 escolas, em 2 prefeituras na Grande São Paulo. Eu sou Joanice, eu sou de Mato Grosso do Sul, sou professora do ensino fundamental e atualmente eu trabalho com educação especial. Olá pessoal, meu nome é Thiago, sou da cidade de Monte Santo de Minas, logicamente, no estado de Minas Gerais. Eu me chamo Conceição Rodrigues e vim dar minha contribuição a respeito do nosso curso Atividades Adaptadas, promovido pelo nosso colega Leandro. Olá, meu nome é Maria das Graças, sou professora e psicopedagoga, moro em Salvador, Bahia. E esse curso que eu fiz pelo Instituto me ajudou bastante. A principal atividade, dica que eu tive para trabalhar com meus alunos foi a comunicação alternativa. E a minha formação é em pedagogia, né, e também educação especial, com ênfase em deficiência intelectual. E o curso da ITARD me ajudou muito, tá? Porque assim nós estamos agora num momento que os professores estão desesperados em aprender a fazer adaptação curricular, e os vídeos do Leandro deu uma clareada muito grande, tanto para mim como para estar repassando para os professores no qual eu trabalho, né? Em conjunto, em equipe. Então, eu quero falar do curso ITARD, que isso só veio que acrescentar conhecimentos, aprendizagem em minha vida, porque ele nos trouxe mudança, tive uma visão melhor do que a educação especial, das atividades a serem aplicadas para essas crianças. Então, eu mudei completamente as atitudes, né? E na forma de conduzir, de tratar essas crianças, eu tive resultados bons. E estou aqui para contar para vocês sobre a minha experiência deste curso de atividades adaptadas para alunos, né, com alguma dificuldade de aprendizagem ou até mesmo limitações, com transtornos, síndromes, né? E eu trabalho em 2 escolas, e em uma das escolas eu sou coordenador. E nessa escola que eu sou coordenador, eu fico responsável pela parte de inclusão, por eu ter já alguns cursos nessa área, então já ter contato com alunos de inclusão da escola pública em que eu trabalho. Esse curso ele veio fortalecer a nossa prática pedagógica na sala de aula, e das pessoas que trabalham com crianças mesmo, com deficiência, com adolescente, porque ele fez um diferencial, né? Aproveitou que nós já tínhamos de conhecimento e agregou novas estratégias, novas dinâmicas para enriquecer essa prática tão, digamos, tão fadada que é a educação inclusiva, que na maioria das vezes
as pessoas se sentem seguras em estar acompanhando alunos com deficiência. Como diretora, no momento que eu vi aquele vídeo falando sobre a empatia, eu estava procurando uma forma de trabalhar com uma professora e um aluno na sala de aula, que eu estou como diretora. E ali eu vi aquelas coisas aqueles conselhos, aquelas explicações que o Leandro deu sobre a empatia, que eu, na verdade, eu já sabia, mas só que da forma que ele colocou foi bem melhor para poder eu estar passando para uma outra pessoa. Porque tem um aluno que teve paralisia cerebral e um aluno autista. Então, eles não falam verbalmente. E eu consegui iniciar o uso da comunicação alternativa. Como eu tive orientações pelo Instituto já no final do ano letivo, então, assim, ainda estamos a caminho, mas já deu para perceber resultados e a família também está amando esse novo trabalho que nós vamos desenvolver. Conquistei a família para trabalhar junto, né? A confiança da família. Porque quanto mais a gente se prepara, mais a gente tem embasamento para estar ajudando e preparando os pais também a lidar com os filhos, né? Que para eles também tudo é muito novo, eles estão atrás de ajuda, de adaptações, porque muitas vezes não vem da escola, os pais fazem em casa para estar ajudando os filhos. Porque nós aprendemos a lidar com as crianças, a trabalhar diferenciado, a fazer uma atividade diferenciada. Então, isso nos trouxe transformação. E isso me ajudou muito dentro da minha carreira nesta escola. E eu pude auxiliar os professores, né, nesta questão de trabalhos, né, atividades a serem realizadas com os alunos, o preenchimento do PDI também. E esse curso ele veio fazer um diferencial na minha vida, apesar da minha prática já há décadas na educação especial, ele veio fortalecer a minha dinâmica em estar ofertando serviços que viessem atender essa clientela. E aí, desde então, eu buscava sempre meios, através das minhas aulas, da minha metodologia, dos meus métodos na aula, na sala de aula, fazer algo diferente que chamasse a atenção de meus alunos e os ajudassem a aprender com mais facilidade. Então foi com essa preocupação que eu conheci e quis participar do curso dessa instituição ITARD. Então, já no final do ano letivo de 2019, eu tive uns resultados positivos, utilizando a comunicação alternativa, contando histórias para eles e focando na comunicação alternativa. Então, assim, é um curso que eu recomendo e estou aguardando porque acredito que vou ter muito mais sucessos no decorrer do meu trabalho. E assim, gostaria de parabenizar muito a vocês por esse curso e espero que tenham outros, né, no mesmo nível, da mesma forma, porque está vindo ajudar bastante, não somente a nós professores, mas aos pais também. Eu mudei como pessoa, mudei como professora, eu tive uma visão melhor. Então eu sou suspeita em dizer o que eu gostei, o que eu mais gostei. Isso nos ajudou muito, eu tenho certeza que não foi só a mim, foi todas as colegas, porque nós tivemos um grupo onde nós interagíamos com conversas, com apresentação do nosso trabalho, com a forma da gente trabalhar, uma troca de experiência. E isso só nos ajudou. Eu fui formado um grupo no WhatsApp, em que esse grupo realmente foi um grupo de valor, que sabe contribuir, que eu não sabia que no tempo de hoje existiam professores que realmente se dispõem a ajudar não só os seus alunos, mas também os colegas. Eu tive alguns esclarecimentos com o que foi passado, com o que o pessoal compartilhou também, né? Os comentários feitos, as sugestões.
E achei assim muito proveitoso tudo o que nós vimos, inclusive os materiais que a moça lá no vídeo utilizou, né, para realizar as atividades, aquela tesoura, por exemplo, são coisas muito interessantes e válidas. Tivemos pessoas de outros países que a gente estava ali interagindo e trabalhando juntos com essa troca de experiência maravilhosa. Né, nós estamos com uma proposta de um reforço inclusivo, que é para trabalhar exatamente com crianças com deficiência. E isso só foi graças a esse estímulo que nós tivemos, né, eu e uma equipe, que nós já montamos a equipe, e esse reforço que nós tivemos a partir da dinâmica que o Leandro nos ensinou. Esse reforço, ele se chama Orientações Pedagógicas Adaptadas, Incluir, e que eu acredito que vai ser de grande referência aqui no meu município, no município de Caxias, onde já se trabalha o processo da inclusão, onde esse processo ele vai ser cada vez mais fortalecido com essas práticas que nós aprendemos todos os dias, né? E eu percebi que esse trabalho feito na instituição é de muita responsabilidade, compromisso, e que a equipe que trabalha ali é uma equipe também que não se preocupa apenas com o financeiro, né? Que é algo que todos nós precisamos, mas eu tenho visto que muito mais a preocupação é com o outro, e eu acho que no tempo que nós estamos hoje é o mais importante. A preocupação que nós temos que ter, não só conosco, mas com os outros, principalmente com crianças, pessoas que têm uma dificuldade, que precisam de ajuda. E foi assim que eu me vi e tenho me visto através desse curso. Foi muito bom, agradeço a todos, principalmente ao Leandro, que esteve ali conosco, sempre dando uma explicação, nos ajudando no que ele pôde, e foi gratificante, e eu sei que será pro resto da minha vida. Muito obrigada. Eu agradeço aqui a disponibilidade do Leandro e de toda a sua equipe, e espero em breve estar fazendo mais cursos, viu, Leandro? Nos coloque mais a par dos seus conhecimentos. Você é um cara mesmo show de bola. Boa noite, muito obrigada. Eu ganhei muita experiência, muitas dicas e tudo de bom. Então, gostaria muito de estar parabenizando o pessoal da ETARD, porque me ajudou demais. Por isso eu digo, vale a pena fazer este curso. Muito obrigado. Eu tenho certeza que isso a gente vai levar sempre conosco, essa aprendizagem. Muito obrigado, Leandro e ao ETARD.